Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Vamos entrando aí, dica rápida aqui, e a estatística completa de legislação penal extravagante dos últimos concursos de delegado de polícia de 2015 até 2017. Ontem, né, a gente fez uma transmissão aqui bem legal e falamos sobre essa estatística. E hoje a gente vai complementar aí, porque eu achei que ficou um pouco ainda. Podia ficar melhor aquela estatística, apenas comentei com vocês quais são as principais leis, elencamos aí a quantidade de itens que versaram sobre cada uma das legislações, mas hoje eu fiz um trabalho um pouco mais completo e tenho aqui para apresentar para vocês um trabalho bem interessante, que é o trabalho, eu peguei mais dois concursos, quer dizer, na verdade eu peguei a prova de Goiás e desmiucei mais ela, trouxe mais questões da prova de Goiás. Eu estava com um material aqui com 36 questões de legislação penal extravagante dos concursos de Goiás, Pernambuco e Pará, as duas aplicações. E hoje o que foi que eu fiz? Eu coloquei mais questões, eu peguei as provas do Distrito Federal e peguei melhor a prova de Goiás. E aí pude trazer aqui para vocês a estatística da incidência das questões com um material que tem 62 questões. Então esse material em breve vai estar no meu site, no viniciusilva.com. E aí, baseado nessas 62 questões, eu fiz aqui uma multiplicação, a quantidade de itens que tem aqui, enfim, fiz toda essa conta e vou apresentar aqui para vocês essa estatística completa em forma de gráfico. Montei até um gráfico aqui para ficar bonito, para ficar legal. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Acho que não sei se vai dar para enxergar muito bem aí na tela do computador, mas tá aí a estatística que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Tá aí, eu fiz essa estatística com todas as leis penais. Eu vou ler, tá? É só mesmo para vocês poderem ir vendo aí. Eu tenho aqui 35 leis que foram abordadas todos esses concursos. E como é que eu fiz essa estatística? Na verdade, eu tenho 35 leis que foram abordadas, mas da seguinte forma, eu dividi por itens. Por quê? Porque a prova do CESP é assim, deixa eu voltar aqui para mim. A prova do CESP, ela funciona da seguinte maneira. A prova do CESP, ela tem algumas questões em que em uma própria questão de 5 itens versam ali 5 leis, 3 leis, 4 leis, às vezes então a gente tem uma questão que envolve mais de uma lei, às vezes até 5 leis diferentes, uma em cada item. Então, para poder ficar justo, para poder ficar equânime, o que foi que eu fiz? Eu peguei e multipliquei todas as questões pela quantidade de itens, que seriam aí, na verdade 5 itens, cada uma delas. E aí fiz uma quantidade de itens e dividi a quantidade de itens de cada lei pelo total de itens. E aí deu um percentual que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Bem legal. E, gente, impressionantemente, as 15 melhores leis, elas têm aí, no mínimo, 10 itens versando sobre elas. As 15 principais leis. E a primeira, a mais importante de todas, é a lei de drogas. A lei 11.343 de 2006 é a que mais cai. Ela tem um percentual de incidência de todos esses concursos que eu falei, DF, PCDF 2015, Banca Funiversa, Polícia Civil do Pernambuco, CESP, Polícia Civil do Pará, as duas aplicações na FUNCAB, e a Polícia Civil do Goiás também no CESP. Eu tenho 35 itens. Dos 313 que eu pude analisar aqui, os 313 eu tenho 35 itens versando sobre a lei de drogas, que dá um percentual de 11,2% mais ou menos. A segunda lei é a lei 11.340, a Maria da Penha, também com 35 itens. Na verdade é um empate, né? Empate aí entre as duas. 35 itens versando sobre Maria da Penha. Depois, olha só, impressionantemente, a gente tem uma lei penal extravagante que é muito incomum da gente achar que ela cai bastante em provas, que é grande Ailton Zuc. Um grande abraço para o meu amigo Ailton Zuc, cara fantástico aí também na legislação penal extravagante. Show de bola, um grande abraço para você, viu, Ailton? Obrigado pela presença na minha live, sempre engrandecendo e abrilhantando aqui as nossas transmissões. Forte abraço para você, sucesso aí no seu trabalho, viu, meu caro? Ontem eu estava assistindo a live do grande mestre Kleber Masson e ele falou muito bem de você, porque a gente sabe que você é um cara que tem aí muito potencial, um cara que faz um trabalho muito digno e muito bonito. E a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que trabalham de forma honesta, de forma decente e que tentam realizar o sonho das pessoas. E é por isso que você é um cara que é amigo meu, mora aqui no meu peito, e é um cara que eu gosto bastante, tá bom, Ailton? Sucesso aí, meu caro. Obrigado pela presença. Fica por
aí. Vamos que vamos. Obrigado pelo compartilhamento também, meu caro. Você é um cara parceiraço também. Valeu. Então aí, eu estava comentando aqui com o pessoal as 15 principais leis que caíram nos concursos, desde o Distrito Federal 2015 até o Goiás 2017. Ou seja, nós temos 2 anos aí de provas. Nós temos 5 provas para comentar aqui. E, meus amigos, é impressionante. A lei de drogas é a que mais cai, pessoal. A lei de drogas é a Maria da Penha. Elas têm 35 itens, cada uma, né? Pensando em itens ABCD, né? Tem 35 itens versando sobre Maria da Penha e sobre lei de drogas. A gente tem também aqui uma surpresa em terceiro lugar, que é a lei de crimes ambientais, pessoal. Olha só. A lei de crimes ambientais, impressionantemente, foi a lei que teve 22 aparições em itens nessas provas e figura com 7% de incidência nesses concursos. Depois a gente tem uma lei que eu tinha falado já ontem, que é a lei do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Ela tem 21 aparições em provas, em questões, em itens dentro da legislação penal extravagante do concurso de Delta. Nós temos também outra lei agora aqui na sequência, o 5º lugar, que é uma lei que a gente vai já comentar uma questão, que é a Lei 12.850, Lei de Crime Organizado. Essa teve 21 aparições em itens, correspondendo a 6,7%. Na sequência vem o ECA, né, com mais 21 questões. Vem a Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizado Especial. Temos também a Lei 12.830, investigação policial conduzida por delegado de polícia, com 3,8%, 12 aparições. Temos também a Lei de Crimes Hediondos, com 11 aparições, 3,5%. Temos também a 4898, abuso de autoridade, 11 aparições, 3,5%. Na sequência, a Lei de Armas, que é o Estatuto do Desarmamento, a 10.826, de 2003, com 11 aparições, 3,5%. A Lei 9.605, olha aí, mais uma vez, eu coloquei a 9.605 aqui 2 vezes, pessoal, desculpa, viu? Vou ter que tirar ela depois, que é a Lei de Crimes Ambientais. Depois, na sequência, a Lei 7.960, Lei de Prisão Temporária. Galera, prisão temporária cai demais também, está aí no top 15, com 10 aparições, 3,19%. A Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, também tem uma incidência legal, 10 itens, 3,19%. E por fim, o Estatuto do Idoso, com 10 itens versando sobre ela, nós estamos falando aí do percentual de 3,19%. Eu vou mostrar o gráfico que eu fiz aqui para vocês poderem entender de forma bem didática, bem original. Olha só. Olha aí, esse é o gráfico que eu montei baseado nas questões que eu mencionei, né? Então você vê que nesse gráfico, o ideal é que você comece o seu estudo de legislação penal extravagante até aqui, ó, nessas leis aqui, ó, que são pesadamente cobradas, vem aqui o ECA, a 12.850, a 9.503, a 9.605, a 11.340 e a 11.343, tá ok? A 11.343 também é importantíssima aí para você, legal? Show de bola? Então vamos que vamos. Então você começa por aí. Depois, o que é que você tem? Você tem aqui na curva, começando aqui com a lei de juizado especial, aí você vai até mais ou menos aqui a lei 9.613, que é a lei de lavagem de capitais, com uma incidência aí bem interessante, figurando aí, né, bastante importante na 16ª colocação, a lei de lavagem de capitais. E aí depois você tem aquelas leis michurucas, né, que cai muito pouco, ó. Você vê que tem aí 2, 3 itens, tem questão com 1 item aí nós estamos falando do Estatuto do Índio, nós estamos falando dos crimes contra o sistema financeiro, da lei de interceptação telefônica, lei de crimes contra a ordem econômica, lei aí também, eu tenho a 10.466, então você vê que são poucas as leis. Depois eu vou disponibilizar, eu sei que tem gente batendo foto, tem gente fotografando a estatística que o prof acabou de montar, mas eu vou disponibilizar isso tudo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, vou colocar também na minha página do Facebook toda essa estatística, vou pedir lá para a moça que cuida do meu Instagram, para ela fazer toda essa imagem relacionada a essa estatística que eu acabei de passar. Mas se eu pudesse dizer, né, repetindo, né, eu tenho aí 15 leis penais extravagantes que são de suma relevância para vocês, tá bom? Estamos falando da lei de drogas, da Maria da Penha, lei de crimes ambientais, lei de Código de Trânsito, organização criminosa, ECA, juizados, investigação conduzida por delegado, hediondos, abuso de autoridade, armas, prisão temporária, execução penal, estatuto do idoso, enfim, tudo isso que eu acabei de mencionar que também está aí no top 15. E quando você quer começar a estudar a legislação penal extravagante, você tem que começar por aquilo que mais cai, porque aí a probabilidade de você conseguir obter
O êxito, as 15 primeiras temos mesmo que saber tudo, exatamente, que são questões que vão versar não só sobre a lei seca, mas também vai ter jurisprudência bastante forte, vai ter também a parte também de doutrina. Eu já falei ontem, mas eu vou repetir aqui para a gente poder, quem não pegou a transmissão de ontem, pegar de hoje. Ó, minhas redes sociais estão aqui, ó, o @Prof. Vinícius Silva lá no Instagram, o @Prof. Vinícius Silva aqui no Periscope, você já segue, e o Prof. Vinícius Silva no Facebook, a minha fanpage também tem muita informação bacana. Agora, o que eu queria dizer para vocês aqui de forma bem objetiva é que, para você estudar bem, PCDF, alguma previsão? Não, PCDF está longe aí de sair concurso para delegado, porque acabou de ter um concurso, não nomeou nem todo mundo. Agora, agente escrivão, eu não sei, pode ser até que venha, porque já tem um tempinho que fizeram uma prova de agente escrivão, foi até o SESC que fez, eu acho que foi em 2014, por aí, 2013, não sei se foi 2014, acho que 2014 a prova da PCDF para agente escrivão. Já vão para 3 anos, eu não sei qual foi o prazo de validade desse concurso, tem que analisar. Se for de 2 anos, ainda está longe. Mas se for de 1, a gente já pode começar a pensar. De qualquer forma, deixa eu passar aqui para vocês. Delta, devem ser mesmo RN, MT os primeiros, né, mestre? Com certeza, provavelmente a gente tem o Rio Grande do Norte, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul nesse primeiro semestre ainda. Uma probabilidade ainda de esse ano sair o Amapá, o Amazonas e o Maranhão. Né? Então são aí esperados aí, no mínimo aí, 6 concursos de delegado de polícia. Tomara que saia pelo menos uns 3 aí, já está de bom tamanho, vai dar muito trabalho para você, você vai precisar estudar bastante. Bahia e Alagoas, não. Bahia eu acho muito difícil. Alagoas talvez lá para 2018, 2019. Tá legal? Beleza? Então é isso, gente. O método mais eficaz que eu acho para estudar a legislação penal extravagante é o seguinte método: é você saber estudar seguindo um ciclo de 4 passos que eu mostro para vocês. E o primeiro passo dos 4 é você ler bem a lei seca. Você ler, você entender melhor como é que uma questão pode ser retirada daquela legislação seca. É muito importante que você saiba, você conheça a letra fria da lei. Quando a gente fala de legislação penal extravagante, 80% dos itens se resolvem com base na lei seca. Depois eu vou fazer uma estatística com base em todos esses itens aqui, esses 313 itens que eu peguei, 313, 315 itens. Eu vou mostrar para vocês qual o percentual desses itens que se resolveria unicamente com a legislação penal extravagante. E depois eu vou pegar, na mesma estatística, eu vou colocar quantos são de doutrina e quantos são de jurisprudência, para você sentir, para você ter a noção de que a lei seca, a leitura da lei seca, vai no mínimo em 75%. Tá bom? A jurisprudência e a doutrina completam os outros 25%. Tá legal? Bom, então o primeiro passo para você aprender bem a legislação penal extravagante é você conhecer a lei seca. Tem que ler. Sem dúvidas, você tem que ler bastante. Acho que só drogas, Maria da Penha e desarmamento que cobram muita jurisprudência. Drogas com certeza, Maria da Penha nem tanto. Desarmamento já é um pouco mais forte ali a questão da jurisprudência, tá? Enfim, ler a lei seca é o primeiro passo. O segundo passo é você ter um livro técnico, um livro teórico, perdão, para você conhecer melhor alguns institutos. Por exemplo, quando você vai trabalhar com a lei de organização criminosa, quando você vai trabalhar com a lei de lavagem de capitais, tem alguns termos, tem algumas teorias lá que você precisa dominar. Isso não está na lei seca, isso está numa legislação penal extravagante. Aí eu indico o livro dos 3, né, aqui, do Fábio Roque, do Nestor Távora e do Rosmar Rodrigues Alencar. São 2 juízes federais e o Nestor Távora, que dispensa comentários, né? Ex-defensor público, professor aí da rede LFG e um cara que domina muito essa parte de processo penal, legislação penal extravagante. Então, recomendo muito que vocês aprendam, que vocês foquem o estudo de vocês também num livro teórico para poder pegar algumas leis que são um pouco mais casca grossa no sentido de lei, de teoria, tá bom? Mas não é só isso, você também tem que complementar a jurisprudência. E dentro da jurisprudência eu indico o vademecum de jurisprudência do Dizer o Direito, do Dr. Márcio André, né, Lopes Cavalcante, que está à venda agora pela editora Juspódio, no preço de R$ 99,00 agora na pré-venda. Se você quiser garantir o seu, garanta logo, para você poder revisar a jurisprudência. Ela está toda dividida por matéria e por assunto dentro da matéria. Então vale muito a pena, é bem simples de você encontrar as jurisprudências principais daquele tema que você acabou de estudar. Tá bom? E por último, além de você ler a lei seca, ter a teoria, ter a jurisprudência, você tem que treinar questões. Treinar questões é só fazendo muito exercício lá no QConcursos. QConcursos.com.br é a melhor saída para você resolver as questões, porque lá todas as questões estão comentadas pelos alunos, algumas comentadas pelos professores, algumas resolvidas em vídeo pelos professores, outras têm videoaulas sobre o tema vinculadas à questão, as outras têm comentários dos próprios professores. Enfim, de uma forma bem simplória, é o melhor site para concursos
para exercitar você que está se preparando para o concurso, para fazer exercício, para fazer questões. Então, o que concurso é o que há? Você faz uma meta lá de fazer pelo menos 20 questões por dia, e dessas 20 questões por dia, ver os comentários é o principal, é onde você vai crescer. Você vai crescer lendo os comentários. Não é resolvendo a questão por resolver. Você vai crescer quando você começar a ler os comentários, porque você vai saber o porquê que você está errando e saber o porquê que você está acertando também. Porque tem muita gente que acerta as questões meio que na doida, e aí não quer saber o motivo pelo qual acertou. Isso é ruim, porque às vezes a questão cai de outra forma e você não acerta, não sabe por que foi. Porque daquela vez que você acertou pela primeira vez, aquela oportunidade que você acertou pela primeira vez, você não acertou com consciência, você não acertou com certeza, você acertou ali meio que na doida. Então não vale a pena, você tem que ir bem nesse sentido de saber o motivo pelo qual você está acertando ou está errando. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da nossa live, onde eu quis mostrar para vocês técnicas de estudo de legislação penal extravagante. A gente tinha falado sobre isso ontem, e também as estatísticas. E o site mostra suas próprias estatísticas também. Isso, exatamente. Você pode ir acompanhando a sua evolução na resolução das questões, quantas você está acertando, de determinada matéria, de determinada banca. Isso é muito legal. Tá? Agora, na segunda parte da live, para a gente continuar, eu preciso de duas coisas. Que você mande muito coração, bota os 5 dedinhos na tela aí, 5 dedinhos que eu quero de todas as cores possíveis e imagináveis. Os corações aqui significa que vocês estão curtindo aqui a live. Tem gente batendo foto aí do prof, que maravilha, né? E também queria que você pedisse o compartilhamento de vocês. É só clicar nesses 3 pontinhos que estão aparecendo aí embaixo na tua tela do teu smartphone e clicar em compartilhar a transmissão. Você vai convidar os seus seguidores para acompanhar as dicas que a gente está dando aqui de LPE para concurso da área policial, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então nessa segunda parte, o que é que eu quero fazer? Eu vou resolver uma questão de crimes, quer dizer, de lei de crime organizado, da Lei 12.850, que caiu no último concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal teve concurso em 2015 para o cargo de delegado, eram 95 vagas na ampla concorrência, 5 vagas para portadores de necessidade especial, 100 vagas no total, um salário muito bom, e você teve um concurso que já está nomeando o pessoal aí, né? Tem alunos aprovados nesse concurso, eu tive 14 alunos aprovados nesse concurso, dentro aí desses 100 colocados, desses 100 primeiros colocados, alunos que foram lá, fizeram curso de formação e hoje estão alguns aguardando nomeação e outros já até nomeados e trabalhando como delegados de polícia no Distrito Federal. Bom, por falar em prova do DF, eu queria mostrar para vocês a questão que caiu em 2015 no concurso. Uma questão em que a gente pode visualizar que nem sempre as questões delas são resolvidas 100% com doutrina ou com jurisprudência. Na verdade, a maioria delas é resolvida com a lei seca. E vamos fazer essa questãozinha de 12.850. O que é que dizia? O enunciado colocava o seguinte: assinale a alternativa correta acerca da Lei 12.850 de 2013, crime organizado. Item A. O agente infiltrado não tem direito de usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Gente, a gente sabe que isso aí está errado. É só a gente visualizar o artigo 14 dessa mesma lei da 12.850 que a gente vai ver que o agente infiltrado ele goza de muitos direitos, que são aqueles direitos relativos à pessoa protegida, né? A proteção a testemunhas. Isso está no artigo 14, inciso 2º, que diz o seguinte, né? São direitos do agente ter a sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto na Lei 9807 de 99, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Então, o agente infiltrado ele pode sim usufruir de todas as medidas de proteção a testemunhas. Está previsto na 12.850 sem o menor problema. Tranquilo? Então, o item estava falso, que disse que ele não tinha esse direito. Item B. É punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível a conduta diversa? Pessoal, quando o agente infiltrado ele vai para a organização criminosa, trabalhar como agente infiltrado, está contribuindo para a investigação, as condutas delituosas eventualmente praticadas por ele estarão acobertadas pela inexigibilidade da conduta diversa, que vai retirar um elemento do crime, né? Dos 3 elementos do crime, vai tirar a culpabilidade. É uma das formas de você, elemento que exclui a culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. E por que é inexigível a conduta diversa dele? Por que ele não pode agir de forma diferente? Porque se ele agir de forma diferente, o que vai acontecer? A identidade dele vai ser colocada em risco. A organização criminosa poderá identificar o agente infiltrado. E isso vai ser totalmente prejudicial para ele, para a sua integridade física, moral, da sua família, enfim. Toda aquela situação que a gente já conhece. Tá bom? Então, não é punível, tá? Ele está dizendo que é punível. Não é punível no âmbito da infiltração quando ele estiver em uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Então, o item também está falso. Item C.
A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação pode decorrer de representação do delegado de polícia? Pode sim. Inclusive, é uma das peças que a gente acredita que pode cair no próximo concurso da Polícia Federal, que é a infiltração de agente policial em organização criminosa. Ou de requerimento do Ministério Público, também pode ser. O Ministério Público também é legitimado a requerer pela infiltração de agente policial. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando é o Ministério Público que pede essa infiltração, ela precisa de análise técnica do delegado de polícia, que é o especialista em investigação. Ele é que vai dizer se é cabível ou não aquela, ele vai dar um parecer. Diz, ó, é o seguinte, esse requerimento de infiltração que o Ministério Público está pedindo aí não vai dar certo não, por isso, outro. Ou então ele pode dizer, não, o requerimento ele é bem saudável para a investigação, a gente vai conseguir obter aí muitas informações, elementos de informação que vão robustecer a investigação. Aí beleza, o juiz, ele tem que ouvir o delegado de polícia, que é o especialista em investigação policial, para dar esse parecer no que diz respeito à infiltração, tá bom? Seguindo, então ele diz, a infiltração em tarefa de investigação pode decorrer de representação do delegado ou de requerimento do Ministério Público. Perfeito. E será obrigatoriamente precedida de autorização judicial. Tá ótimo, tá perfeito, o item está correto, essa é a alternativa correta. A infiltração de agente policial ela precisa antes da autorização judicial. Eu não posso infiltrar um agente sem antes a justiça, o poder judiciário, deferir essa medida cautelar investigatória. Tá bom? Beleza? Então é isso. É diferente da ação controlada na lei de organização criminosa. Que a ação controlada na lei de organização criminosa, o delegado de polícia apenas informa para a autoridade judiciária que vai proceder à ação controlada, para que o poder judiciário, através da decisão do judicial, possa estabelecer limites, no máximo estabelecer limites àquela ação controlada. É diferente da lei de drogas. Na lei de drogas, a ação controlada ela necessita de autorização judicial. Cuidado com essa diferença. A ação controlada na lei de organização criminosa, o delegado apenas informa. Na lei de drogas, 11343, o delegado representa ali, né, ele pede ao juiz para que ele defira aquela medida cautelar de natureza investigatória. Tudo bem? Beleza? Já a infiltração de agente não tem isso. Ela é sempre representada ou requerida ao juiz e ela será precedida obrigatoriamente de autorização judicial, tá bom? E a autorização sigilosa, motivada, toda aquela questão que a gente tem no artigo 10 da Lei 12.850. Vamos só ver os outros itens para a gente poder fechar a ideia aqui, né? O item D diz o seguinte: o agente infiltrado que se vê obrigado a praticar crime sob pena de expor sua verdadeira identidade aos membros da organização encontra-se amparado por... Vamos ver o que é que diz. Encontra-se amparado por estado de necessidade, que é um elemento que tira a ilicitude da conduta? Não. Ele não está cobertado pelo estado de necessidade. Ele está cobertado pela, ainda diz assim, ou excludente de culpabilidade, a depender das circunstâncias. Sempre será uma excludente de culpabilidade, no caso, inexigibilidade de conduta diversa, nos termos lá da Lei 12.850. Beleza? Eu vou até olhar aqui na Lei 12.850 para mencionar bem direitinho para vocês, ó, tá? O dispositivo que menciona isso. Está aqui, ó. É o parágrafo único do artigo 13, que diz o seguinte: não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Então, essa é a excludente que a gente tem aí, de inexigibilidade de conduta diversa, e não de estado de necessidade. Não tem nada a ver. E o item E, ele diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de três ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Está errado, pessoal. O elemento pessoal, que é o elemento de quantidade de pessoas que tem que estar reunida de forma duradoura, estável, para cometer crimes, né, com pena máxima superior a 4 anos, que é o elemento finalístico da organização criminosa, essa quantidade de pessoas, o elemento pessoal, tem que ser de no mínimo 4 pessoas. Lembra, associação para o tráfico? 2. Associação criminosa? 3. Organização criminosa? 4. Né? 2, 3, 4. Associação para o tráfico, associação criminosa, organização criminosa. 2, 3, 4. Beleza? Então, no caso do item E, ele está incorreto. Ele está incorreto porque ele diz que são só 3 ou mais pessoas. Na verdade, são 4 ou mais pessoas. Tem que estar estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas? Tem sim. Isso é o elemento estrutural. Mas além desses 2 elementos, para estar configurada a organização criminosa, eu também tenho que ter a configuração do terceiro elemento, que é o elemento finalístico, elemento teleológico. Qual é a finalidade que essa organização tem? Esse grupo se uniu para quê? Para cometer crimes cuja pena máxima ultrapassa
ultrapasse 4 anos ou que tenha um caráter transnacional, ainda que com pena menor que 4 anos. Tudo bem, pessoal? Então o item E estava errado, de forma aí bem objetiva a gente descobriu que a questão da PCDF 2015 para o cargo de delegado, a resposta correta é o item C. Então esse material acabou que ele aumentou bastante, ele tinha 36 questões e com a prova da Polícia Civil do Distrito Federal e dando uma passeada melhor pela prova de Goiás e de Pernambuco e também a prova do Pará, eu pude trazer aqui para vocês mais questões e o material robusteceu, agora ele tem 62 questões e logo ele vai estar no nosso site, no viniciussilva.com. Acompanhe lá, se você não conhece ainda o meu site, acompanhe lá o viniciussilva.com, tem muito material gratuito de qualidade. Se você quiser comprar também o nosso e-book de hediondos, também fica à vontade. O nosso e-book de organização criminosa, esse tema que a gente acabou de discutir aqui, também está lá no meu site. Não deixe de acompanhar as redes sociais, é o hashtag Cola que é Sucesso, professor Vinícius Silva no Instagram e também no Periscope e lá no Facebook na minha fanpage. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira dica de hoje. Acho que lá para de noite eu volto para resolver mais uma e dar mais uma informação para vocês. Quanto à estatística, volto a dizer, se liga no top 15. Eu vou repetir aqui só para a gente fechar. Eu vou repetir o top 15 para que vocês não fiquem com raiva do prof depois, né? Eu tenho aqui a lei de drogas. Eu tenho aqui a lei 11.340, que é a lei da Maria da Penha, né? De violência doméstica familiar. Eu tenho ainda a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Eu tenho a 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu tenho a 12.850, Organização Criminosa. Eu tenho o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a parte criminal. Eu tenho a 9.099, Juizado Especial. Eu tenho a 12.830. Eu tenho a 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Eu tenho a 4.898, que é o Abuso de Autoridade. Eu tenho também, vejamos aqui, abuso de autoridade, aí depois eu tenho a Lei 10.826, que é a Lei de Armas, né, o Estatuto de Desarmamento, também muito forte. Eu tenho também a Lei de Execução Penal, eu tenho também a 9.609, eu esqueci de colocar aqui, mas eu estou vendo aqui no meu papelzinho, que é a 9.609, também é uma das leis bem cobradas, aí ela teve 10, olha só, 10 aparições, a lei 9.609, ela apareceu em 10 itens de questões de prova. Professor, e o que é essa lei 9.609? Pelo amor de Deus. Gente, é aquela lei de proteção intelectual do programa de computador, do software de computador. Lembra dessa lei? Pois é, quando eu digo que ela teve 10 itens de aparição, quer dizer que ela apareceu em 2 questões, gente, 2 questões inteiras. Entendeu? Cada um com 5 itens, então dá 10 aparições, ela apareceu em 10 itens, e aí a gente tem que tomar cuidado com essa lei também, que é uma lei desconhecida, né? Uma lei que na verdade a gente não tem muita vivência. Depois eu tenho a 7960, prisão temporária, tenho a 7210, que é a lei de execução penal, e a 10.741, que é a lei do Estatuto do Idoso. Tá bom? E depois a gente vem com leis que tiveram uma aparição menor do que 10 itens, que a gente vem com a lavagem de capitais, o CDC, a 8.137 crimes tributários, a 9455 que é tortura, 8429 que é a lei de improbidade administrativa, a parte criminal que foi colocado lá. Eu acho que essa daqui foi pela prova da Polícia Civil de Goiás. 7716 que é a lei de preconceito, também teve 5 aparições, uma questão, né, de 5 itens. A 8666, tá? Lei de crimes contra a lei de licitações. 3 aparições, né? Ela apareceu na questão do CESP, 3 itens. O Decreto-Lei 201, que são os crimes de responsabilidade de prefeitos. A 9.807, 6.766, Estatuto do Índio, enfim. Tem um monte de lei aqui. E aí depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Valeu? Então eu queria deixar aqui um grande abraço. A galera que não conhece o meu trabalho ainda, que está me assistindo pela primeira vez, coloque sucesso com o Prof. Vinícius Silva nas redes sociais. Acompanhe aqui, a gente está fazendo transmissões diárias aqui no Carnaval. 2 transmissões por dia. E está levando muita informação de qualidade para vocês. Tá bom? De forma gratuita também. Queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou. De onde é que vocês estão falando? Digam aí. Quem é que está aí? Quem é que está aí na nossa transmissão? Quem foi que permaneceu aí até o fim? E aí, de onde é que vocês estão falando? Mandaram muito coração, fiquei muito feliz aqui. O pessoal de Goiânia, um grande abraço pessoal de Goiânia, no estado de Goiás. O pessoal de Brasília, no Distrito Federal, estarei em Brasília no dia 24 de março. O pessoal de Goiânia, mais gente de Goiânia, mais gente de Brasília, do Distrito Federal, olha só, fico feliz essa galerinha aí. O pessoal de Cuiabá também, olha só que legal. Não te conhecia, sou de Manaus, obrigado pelas dicas. É a Valerinha Concurso. O pessoal de Manaus, da região norte
Norte está acompanhando nosso trabalho, a galerinha de Niterói, mais gente aí de Brasília, né? Pessoal de Niterói no Rio de Janeiro, olha só que maravilha. A Jusilene Mesquita pergunta se faz tempo que começou. A gente está finalizando agora, mas você pode pegar a retransmissão também e da mesma forma mandar bastante coração pro Prof. Vinícius Silva, tá? Tem problema nenhum, você pode pegar a retransmissão, fica na minha linha do tempo do Periscope, tá bom? Então era isso, pessoal, um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima transmissão, quando a gente continua dando dicas de legislação penal extravagante aqui no Plantão do Carnaval. Um abraço e até a próxima.